Tá. Bom, meu nome é Nauali, eu sou coloproctologista e hoje nós vamos falar sobre as principais doenças orificiais, que elas não são raras, né? São bastante frequentes, costumam ser graves, mas costumam afetar de forma bastante limitante a vida dos pacientes que acabam passando por isso. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia dos coxins hemorroidários, né? É preciso saber que eles são elementos normais da anatomia humana, né? São estruturas vasculares entremeadas de tecido conectivo e nós temos dois plexos hemorroidários, né? Vasculares hemorroidários, o interno e o externo. Ambos têm origem embrionária, inervação, vascularização e drenagem distintos, tá? Ambos também predominam o sangue arterial e também funcionam de maneira complementar. Eles se comunicam através de canais vasculares ao nível da linha pectínea, tá? Então, de certa forma, eles acabam executando função complementar. O plexo hemorroidário interno, ele se origina da artéria retal superior, tá? Localizado na submucosa, acima da linha pectínea. Ele é revestido internamente pelo esfíncter anal interno e é sustentado pelo ligamento de Treitz, que é o ligamento de Partes, mais algumas fibras do esfíncter anal interno. Ele tem uma ação muito importante no auxílio da continência anal de forma mecânica, vedando o canal anal. O plexo hemorroidário externo, ele tem origem na artéria retal inferior, certo? Um ramo da pudenda, localizado no espaço perianal, abaixo da linha pectínea, e é revestido por anoderma, o epitélio escamoso, né, estratificado, desprovido de anexos. Ele normalmente não é visível, ele é visível quando ele está doente ou se ele está dilatado, mas nem sempre é visível. E quando necessário, como dito anteriormente, ele ajuda na drenagem dos mamilos internos. É importante lembrar também nesse começo, já que a gente vai falar, né, das doenças anorretais, a gente entender bastante sobre a anatomia para que isso se torne simples, né? Os espaços anorretais, a gente precisa conhecer bem eles e as suas relações, tá? O espaço perianal, certo? Que é esse aqui embaixo, ok? Ele se comunica com o espaço interesfincteriano, é revestido de anoderma e ele abriga os coxins hemorroidários externos, porção subcutânea do esfíncter anal externo, porção distal do esfíncter anal interno, né? E, como eu disse, ele é revestido pelo anoderma, certo? Bem aqui embaixo. O espaço interesfincteriano, ele está localizado entre o esfíncter anal interno e externo, se comunica com o espaço perianal e as infecções criptoglandulares tendem a iniciar nesse espaço. O espaço submucoso, ele é contínuo com a submucosa do reto, tá? É delimitado inferiormente pelo ligamento suspensório de Parkes, né? Fibras da musculatura longitudinal do reto e do bulbo retal, e ele abriga os coxins hemorroidários internos, certo? Ele sustenta, seria abriga e sustenta, né? Seria a melhor definição. E o espaço isquioanal ou isquioretal, que é o maior espaço, ele comunica-se posterior através do espaço anal profundo, entre o músculo elevador do ânus e o ligamento ano-coxígeo. Também temos o espaço pós-anal superficial, que fica entre a pele, né, e o ligamento ano-coxígeo, e o espaço supraelevador, que o limite superior é o peritônio, o inferior é o elevador do ânus, e o limite lateral, a parede pélvica.
Bom, já entrando aqui em doença hemorroidária, falando um pouquinho, a gente chama de doença quando existe um problema, porque como nós vimos, elas são partes normais, né, da nossa anatomia. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok. Bom, falando sobre a fisiopatologia de um paciente com doença hemorroidária interna, ele normalmente é um paciente que ele apresenta principalmente duas principais características, que é o quê? Dor e prolapso, tá? Sangramento indolor e prolapso, sem dor. Essa é a principal queixa de um paciente que tem exclusivamente uma doença hemorroidária interna. Isso pode ocorrer por uma queda de sustentação, deslize distal, tá, das fibras que fixam esses coxins internamente ali no esfíncter interno, uma deficiência de drenagem, né, através ali da veia retal superior, que pode ocorrer por um momento de constipação crônica, esforço evacuatório excessivo, prolongado, diarreia crônica, prolapso mucoso interno do reto, ou tumores pélvicos, por exemplo. A hiperplasia e hipertrofia do plexo vascular submucoso, ela também pode acontecer como uma falha do mecanismo intrínseco, né, de regulação do fluxo sanguíneo, porque normalmente, como a gente já viu, o sangue predominantemente é arterial, e no momento que o reto percebe que ele vai ter que relaxar, né, para a passagem das fezes, normalmente esses canais, essas arteríolas, elas são fechadas e diminui o tamanho do volume. Nos pacientes que não têm esse mecanismo funcionando bem, esse biofeedback acaba fazendo o quê? Uma hipertrofia constante e cada vez esses mamilos vão aumentando mais de tamanho. Bom, aqui então a gente tem alguns exemplos, né, da grau 1. Grau 2 é aquele paciente que tem uma doença interna que ela prolapsa, mas volta espontaneamente. Pode ou não estar associado a sangramento, normalmente indolor. Grau 3, prolapsa e retorna manual com o dedo. E grau 4, lembrando que esses graus é só para hemorroida interna, tá? Ela não retorna espontaneamente nem com o dedo, ok? Sobre a fisiopatologia da doença hemorroidária externa, ela pode ser causada, de repente, por um prolapso, né, hemorroidário interno, e isso acaba comprimindo, né, e dificultando a drenagem da externa mesmo, né, por um mecanismo ali adjacente, certo? Tensão constante no esfíncter interno, por causa de dor, cinesia da defecação, síndrome do assoalho espástico, gestação, trauma, né, que fica um peso aumentado ali, que dificulta a drenagem, e o hiperfluxo arterial também pode acontecer nesses casos. Tratamento, inicialmente, principalmente se for de doença hemorroidária interna, a gente tem tratamento conservador, tá? A ligadura elástica é um excelente tratamento para pacientes de consultório que só tem doença hemorroidária interna, né? Outro tratamento conservador que alguns profissionais praticam é a trombectomia, certo? Eu não pratico, mas existe isso e é considerado algo conservador. E dentre das indicações cirúrgicas vai depender, claro, do quadro clínico do paciente, e isso tem que ser individualizado, mas as principais técnicas usadas são as excisionais, sejam elas abertas ou fechadas, certo? Hoje a gente tem bastante feito uso do grampeador, tá? Que é a anoplexia, certo? Ela não é para as hemorroidas, ela é para levantar o ânus, certo? Então eu prefiro o grampeador eu gosto mais quando o paciente tem um prolapso muito importante, ok? Porque ele não deve pegar os mamilos em si, certo? Isso aumenta um risco de estenose. Então, aqui só mostrando para vocês procedimento de ligadura elástica, né? Tratamento com o grampeador, certo?
A gente faz uma bolsa submucosa circunferencial, passa ogiva e resseca ali aquele excesso de mucosa, levantando bem o canal anal, principalmente naqueles pacientes que sofrem de queda dos coxins, tá? Então, a opção da técnica é sempre dependente do caso do paciente. Fissuras anais. As fissuras anais, elas nada mais são do que soluções de continuidade no anoderma, tá? Elas podem ser agudas ou crônicas, não diferem entre homens e mulheres, certo? A principal característica, ainda mais nas agudas, é dor e sangramento, certo? E isso normalmente ocorre por fezes endurecidas, diarreia, pacientes que já foram submetidos a algum tratamento anal prévio, então eles ficam ali com a região mais sensível, né? E no exame físico, normalmente a gente não vê fibrose, tá? Edema, ou bordos rasos, ou componentes secundários. Isso na forma aguda. Na forma crônica, já existe normalmente uma isquemia do canal anal provocado pela contração involuntária decorrente da dor, né? E isso leva a uma baixa oxigenação e, consequentemente, uma falha de cicatrização. Nessa tentativa de cicatrização, o corpo ele acaba ainda assim enviando células, e é por isso que normalmente se forma o plicoma e a papila sentinela, tá? Mas de forma inefetiva, mas a gente vê esses caracteres já é de uma fissura crônica. Dificilmente o tratamento, assim, definitivo não seria cirúrgico, tá? Então, numa fissura crônica que já realmente passou aí mais de 4 a 6 semanas, com tratamento ideal e já tem componentes secundários, esse paciente ele já tem os componentes secundários, posição de esfíncter, então avaliar o tratamento cirúrgico. Mostrando aqui um pouquinho mais, né, dos componentes secundários, que são os plicomas externos, dá pra gente ver quando é um plicoma sentinela de fissura, e internamente uma papila hipertrófica, tá? Normalmente, eles acontecem as fissuras na linha média posterior, e em segundo lugar, anterior, tá? Essas são as localizações mais clássicas, onde ela sofre mais isquemia. E esse aqui é um ciclo vicioso, né? Ocorre ruptura ali do epitélio de revestimento, que tem sensibilidade, né? As terminações do anoderma são expostas, excitadas, e existe a contração persistente com o aumento da pressão anal de repouso. Isso dificulta o quê? A chegada do sangue. O paciente evita também de evacuar, vai fazendo aquele bolo fecal, evita de eliminar porque ele está com dor, né? Então, isso vai ficando uma coisa crônica, cada vez mais aquelas fezes tendem a machucar. Quando as fissuras elas não são na região anterior ou posterior, ou são várias, atípicas, a gente deve pensar principalmente nas DSTs, herpes, sífilis, carcinoma anal, doença de Crohn, tuberculose, tá? Quando elas são laterais ou múltiplas. E o tratamento básico de uma fissura idiopática aguda ou crônica, que eu achei interessante colocar aqui para vocês se interarem e começarem a tratar, porque com certeza vocês vão ter pacientes desse, né? Nos casos agudos, sempre suspender o papel higiênico, tá? Ou qualquer coisa que cause fricção, uso de emolientes fecais, sabonete líquido glicerinado neutro, nunca aquele sabonete antibacteriano, ok?
Banhozinho de assento com água morna, porque ajuda bastante a relaxar o esfíncter, a gente sabe que assim é mais fácil chegar sangue. E pomadas anorretais comuns de farmácia nessa fase aguda podem ser usadas, só se ela tiver corticoide, não usar por muito tempo, ok? No tratamento da fissura crônica, aí já é necessário algumas pomadas à base de bloqueador de canal de cálcio, tá? De Tiazem, Sorbida. Eu tenho gostado bastante do uso do Botox, em alguns casos, até pré-operatório. Mas o tratamento ele é mais individualizado ainda, entendeu? Para quê? Para a gente tentar não levar esse paciente para cirurgia, porque ele vai sentir mais dor, tá? Abscessos anais. O que acontece, pessoal? Ali, na transição entre o anodermo, que é queratinizado, mas sem anexos, a gente tem o que? Onde desembocam as glândulas, né? Se existe uma obstrução de uma glândula ali próximo da linha pectínea, pela colonização próxima, aquilo tem uma facilidade enorme de infeccionar, então daí surgem os abscessos. Normalmente tem de etiologia criptoglandular, tá? Mas são a maioria, né? E eles não devem ser, não devem ser adiados a sua drenagem, ok? Possíveis localizações do abscesso, muitas vezes os exames de imagem ajudam a gente, submucoso, perianal, interesfincteriano, isquioretal, supraelevador, a gente já até conversou ali. E como já falamos, tratamento, a drenagem é sempre na urgência, ok? Cerca de 50% dos abscessos drenados, eles podem se tornar uma fístula e vocês encaminham para o especialista. Porém, drenar um abscesso é salvar um paciente, muitas vezes, de uma síndrome de Fournier. Fístulas. Então, como já dito, 50% dos abscessos podem se transformar em fístula, né? Elas podem acontecer não necessariamente de um abscesso, mas de um pós-operatório, de algum traumatismo, de alguma infecção secundária como tuberculose ou como uma doença autoimune na doença de Crohn. A classificação de Parkes, ela classifica o trajeto das fístulas, né? A maioria delas, do tipo 1, certo? Ela é o que? Interesfincteriana, certo? Depois, a do tipo 2, transesfincteriana. 3, supraesfincteriana. E a 4, extraesfincteriana, certo? Sobre a regra de Goodsall-Salmon, é importante e faz muito sentido nas fístulas de origem criptoglandular, porque na parede posterior, normalmente, tá, pessoal, só existe um orifício, tá? Então, e ele é mediano posterior. Então, as fístulas que se originam dali, elas acabam se comunicando no espaço de Rendle posterior, e elas vão para o espaço pós-anal superficial, profundo, ou eles podem ir para as fossas, né, as maiores fossas isquioanais ou isquiorretais. Porém, é sempre importante lembrar que, se for de origem criptoglandular, a gente tem que procurar ali aquele orifício interno, mediano, posterior, e normalmente ele está ali. Na parte anterior, normalmente, o canal anal ele tem bem mais glândulas, tá? E esses trajetos, quando obstruídos, eles formam fístulas, na maioria das vezes, retilíneas, certo? E que facilita o planejamento cirúrgico, certo? Então, o tratamento é sempre cirúrgico, né? Independente se abscesso, fístula, né? E os princípios básicos é o quê? Em primeiro lugar, identificar o trajeto. Depois, localizar o orifício interno. Abertura total ou parcial do trajeto, mas sempre com limpeza do mesmo.
ressecar o orifício interno e externo sempre, tá? Porque o interno, ele tá o quê? Obstruído, foi ele que causou o problema, né? E seguir a regra de Good Cell Salmon, que normalmente vai dar certo, no sentido de vocês tratarem as criptas correspondentes. Aqui existe uma foto ali em cima de uma fistulectomia, eles estão tentando, a primeira ali à esquerda, olhando aqui, tentando tirar o trajeto, na do meio eles estão com um esfíncter, e ali colocaram um sedênio, certo? Existem várias técnicas de tratamento de fístula, e nenhuma ainda é gold standard. Bom, acho que é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida, tá bem? Tchau, tchau.